Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhes os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes então severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. Esse evangelho está no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 27 e seguinte. Não vou ler todo o evangelho, que ele é um pouco extenso, mas nós vemos aqui um método de Jesus. Primeiro, Jesus tira os discípulos do meio dos judeus, né, pelo caminho, né, no caminho da roça. Então ele pergunta, né, estavam isolados: Quem diziam os homens que eu sou? Né? Então eles começam esse relato, diz que é Elias, outro que é João Batista, um dos profetas. Essa é a primeira parte da didática de Jesus. Ele faz uma pesquisa para que os seus discípulos expressassem quem os outros dizem. E é interessante porque, se fosse nos dias de hoje, talvez pouquíssimas pessoas dissessem para ele o que Pedro disse. Porque hoje, infelizmente, as pessoas não conseguem mais raciocinar por si só. E infelizmente a maioria das pessoas também não faz uma experiência, um encontro pessoal com Jesus para dizer quem ele é. Então Jesus afasta eles do meio dos judeus para que os judeus não interferissem, né, na sua resposta. Então eles perguntam. Pedro, que tocado pelo Espírito Santo, ele fala: Tu és o Cristo. E Jesus então pede para que não falassem, né, de quem ele era. Na sequência aqui, a gente vai vendo então que nessa didática de Jesus, primeiro ele pede quem os outros pensam que ele é, afastando-os do meio da turba dos judeus. Depois ele faz essa pergunta intimista, né? E Pedro responde muito bem. Aí que vem o terceiro passo que Jesus então fala: é preciso que o filho do homem então vá para Jerusalém, vai ser maltratado, vai ser, né? Jesus aqui está preparando os discípulos para os dias das tempestades que viriam, né? Está ensinando para eles. Mas Pedro renega, fala: não, Senhor, que isso não te aconteça. Veja, Pedro foi impulsionado pelo espírito humano, é bem verdade. Mas o espírito humano para o espírito diabólico é um passinho, né? Então Jesus repreende, dizendo que o pensamento de Pedro era o pensamento de Satanás e não de Jesus. É compreensível que Pedro tenha essa atitude, porque hoje nós temos a noção do que é a cruz, né? A Santa Cruz. Nós tivemos ontem a exaltação da Santa Cruz. Então, mas naquela época a cruz não era vista assim. A cruz era uma vergonha, né? A cruz era o símbolo da vergonha, onde os criminosos eram suspensos, onde ali eles morriam e eles apodreciam ali na cruz. Havia ápia, assim, na chegada de Roma, era comum ver 200, 300 cruzes ao longo do caminho, e as pessoas ali agonizando e morrendo e mortas e apodrecendo e caindo aos pedaços. Então a cruz não era uma coisa bonita de se ver, não. Não era algo romântico como alguns de nós pensamos hoje. E Jesus vai dizer aqui, olha o outro passo: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então Jesus é didático. Primeiro, ele afasta o povo, afasta os discípulos do meio dos judeus, né? E é por isso que muitas vezes Jesus nos leva para algum retiro, algum lugar retirado, para perguntar para nós isso. Pedro responde, faz um ato de fé, né? Então Jesus mostra que ele terá que passar pela paixão, morte e ressurreição, né? Depois Jesus repreende Pedro, porque ele ainda pensava como os homens, e no fim Jesus mostra, né, o que deve fazer. E aí a gente, voltando para a segunda leitura de hoje, Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Então não adianta eu proclamar a minha fé em Jesus se eu não tiver as obras que Jesus me pede. E Jesus está pedindo aqui hoje para que cada um que quiser segui-lo, então tome a sua cruz, né? Renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é o caminho da salvação.
Esse é o caminho que Jesus nos propõe para esse dia de hoje. Mas veja, aparentemente a cruz, ainda nos dias de hoje, ela nos atormenta. Mas quanto mais a gente entrar para esse caminho, quanto mais a gente entender que não há salvação fora de Jesus, mais a gente vai amar a cruz, mais a gente vai carregar a cruz com amor. Deus te abençoe. Não abandone a tua cruz. Ela é a tua porta, a chave, da porta de entrada para o céu.